Hoje você vai conhecer uma história real e bastante recente, que abalou o Brasil e tem gerado diversas dúvidas nas pessoas. A história de Juliana Marins, uma jovem brasileira cheia de sonhos que perdeu a vida em uma das trilhas mais desafiadoras do planeta, o Monte Rinjani, na Indonésia. Um episódio marcado por coragem, tragédia e um misto de perguntas sem respostas. O que aconteceu naquela madrugada? O que podemos aprender com essa jornada? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Historiando Aqui e Ali, o lugar onde histórias reais, misteriosas e fatos marcantes ganham voz. Juliana Marins tinha 26 anos e nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Desde jovem, era apaixonada por esportes e desafios. Formou-se em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e construiu uma carreira na área de conteúdo digital, atuando em empresas como Multishow e Canal Off. Juliana era mais do que uma profissional talentosa. Ela era uma mulher vibrante, praticante de pole dance, vencedora de campeonatos e uma verdadeira inspiração para quem a conhecia. Em fevereiro de 2025, Juliana decidiu realizar um sonho antigo: embarcar num mochilão sozinha pelo Sudeste Asiático. Visitou Filipinas, Vietnã, Tailândia e, por fim, Indonésia. Compartilhava suas aventuras com mais de 270 mil seguidores em suas redes sociais, mostrando não apenas paisagens paradisíacas, mas também os desafios, aprendizados e alegrias de uma viajante independente. Juliana era descrita pelos amigos como determinada, carismática e apaixonada pela vida. Seu olhar curioso e sua vontade de viver novas experiências a levavam sempre além. Cada postagem era um convite à reflexão e à coragem de sair da zona de conforto. Durante o mochilão, Juliana se encantou com culturas locais, templos antigos, mercados tradicionais e pessoas que cruzaram seu caminho. Dormiu em hostel simples, viajou em ônibus por longas horas, enfrentou barreiras de idioma e se adaptou a diferentes costumes e comidas. Ela transmitia entusiasmo e autenticidade, revelando os bastidores de uma jornada que ia muito além das fotos bonitas. Relatos de seguidores mostravam que Juliana era cuidadosa e respeitosa com os lugares por onde passava. Ela valorizava o aprendizado de cada experiência e encorajava outras mulheres a desbravarem o mundo, mesmo que sozinhas. O Monte Rinjani é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, com 3.726 metros de altitude. Localizado na ilha de Lombok, é um destino famoso entre aventureiros por suas paisagens deslumbrantes e trilhas desafiadoras. Os visitantes encontram crateras ativas, lagos de águas cristalinas e florestas densas. Mas o que fascina também impõe respeito. A trilha até o cume leva de 2 a 5 dias. O caminho é marcado por trechos íngremes, solos arenosos e instáveis e mudanças bruscas de clima. Ventos fortes, temperaturas abaixo de zero e neblina densa transformam o cenário em um teste de resistência física e mental. O Rinjani já foi palco de tragédias anteriormente. Em 2022, um turista israelense perdeu a vida após cair em uma encosta. Em maio de 2025, um malaiano sofreu acidente fatal em uma ravina. O risco é real e conhecido por quem se aventura por lá. O Monte Rinjani é considerado sagrado pelos habitantes de Lombok. Segundo as lendas locais, o vulcão abriga espíritos guardiões que testam os visitantes. Muitos acreditam que o Rinjani só permite a ascensão dos que respeitam suas forças e limites. Além do simbolismo, os números impressionam. O parque recebe mais de 40 mil visitantes por ano. Os acidentes, embora não frequentes, são severos e quase sempre fatais. As autoridades locais reforçam a necessidade de guias qualificados e planejamento detalhado antes da subida. Na madrugada de 20 de junho, Juliana participava de uma expedição com outros turistas e 2 guias locais. Por volta das 3 da manhã, durante a subida, ela sentiu-se cansada e decidiu fazer uma pausa. O grupo seguiu adiante, enquanto Juliana ficou para trás. O tempo em que permaneceu sozinha varia conforme os relatos, entre 15 minutos e 1 hora. Quando perceberam sua ausência,
Os guias retornaram e a avistaram com a ajuda de lanternas. Juliana havia caído em um penhasco de difícil acesso, estimados até então entre 300 e 500 metros abaixo. Para efeito de comparação, a Torre Eiffel tem 330 metros contando com sua antena. Isso significa que não é exagero dizer que seria o mesmo que despencar da torre. Ainda assim, ela estava acordada e ainda respondia aos chamados, pedindo socorro. Imediatamente as tentativas de resgate começaram, mas o local era extremamente perigoso e as condições climáticas não colaboraram. O resgate mobilizou cerca de 50 pessoas, voluntários, guias experientes, socorristas locais e equipes do governo. Drones foram usados para localizar Juliana, que inicialmente foi vista com vida. Helicópteros tentaram se aproximar, mas a neblina e os ventos fortes impediram as manobras. O solo arenoso e instável inviabilizou o uso de cordas e equipamentos tradicionais. Foram 4 dias de buscas e tentativas intensas. A família, do Brasil, fez apelos por mais agilidade e apoio internacional. O Itamaraty enviou representantes para auxiliar, mas no dia 24 de junho, Juliana foi encontrada já sem vida. Uma tragédia que deixou marcas profundas. Na internet, o caso vem sendo acompanhado por muitas pessoas desde quando Juliana foi encontrada, ainda com vida. Com isso surgiram diversas opiniões sobre o caso. Há quem defenda que tudo o que era possível foi feito, dadas as condições climáticas e geográficas. Outros acreditam que houve falhas, lentidão e falta de preparo das equipes envolvidas. Um terceiro grupo ainda sugere que uma intervenção internacional poderia ter feito diferença. Embora nosso foco aqui seja trazer os fatos que temos até então, não tem como negar que algumas decisões e acontecimentos neste caso são realmente estranhos. Em uma excursão desse tipo, não me parece muito profissional um guia, ao ser informado que uma das pessoas está cansada e precisa fazer uma pausa, responder com "Ok, vou continuar com o grupo por mais um pouco e logo volto". Afinal, trata-se de uma trilha bem perigosa. Uma outra questão bastante grave é que, em um primeiro momento, a empresa responsável pelo resgate teria informado no sábado, um dia depois do desaparecimento, que encontraram Juliana e que ela estava bem e já sendo resgatada, tendo recebido comida, água e até um cobertor. Logo em seguida foi descoberto que essa notícia era falsa e que ainda não sabiam a exata localização de Juliana. Lembrando que ela caiu, a princípio, em um local que ficava aproximadamente a 300 metros para baixo, mas depois acabou deslizando ainda mais. E não para por aí. Mesmo com a estimativa da primeira queda ter sido de 300 metros, a equipe de resgate tinha levado uma corda de apenas 250 metros, o que foi, obviamente, insuficiente. Essas duas questões inflamaram as pessoas que estavam acompanhando o caso pela internet, pois o desrespeito e o descaso pareceram enormes. Até aqui, todas as informações são fatos que já são conhecidos. Agora convido vocês a pensarem em alguns pontos. Juliana estava cansada ou estava passando mal? Será que a primeira queda foi por algum tipo de desmaio? Ou será que ao tentar alcançar o grupo depois de descansar, que ela escorregou? Nas primeiras imagens, ela estava sentada, mexendo apenas os braços e a cabeça. Não se sabe os tipos de ferimentos que ela sofreu, ou se ela não se movia por receio de escorregar ainda mais. Essa tragédia mexeu com muita gente, e é claro que agora, depois do ocorrido, e sem estarmos presentes, é fácil criticar as decisões e acontecimentos. Fato é que apenas quem vivenciou conseguiria dizer melhor o que estava acontecendo. Será que o local em que Juliana expressou cansaço era perigoso para o grupo aguardar e por isso a decisão do guia foi continuar por alguns minutos? Mas, se esse é o caso, o guia não poderia ter pedido para Juliana aguentar um pouco mais até que estivessem em um lugar mais controlado? O que nos resta é aguardar por mais informações para tentarmos responder algumas dessas perguntas. Mas agora me conta você, sabendo mais sobre a história. Qual é a opinião de vocês? Deixe aqui nos comentários. Juliana Marins era jovem, corajosa e determinada. Sua história é um lembrete do quanto a natureza deve ser respeitada. Por mais preparada que a pessoa esteja, ambientes extremos exigem muito cuidado, prudência e planejamento.
Que a memória de Juliana inspire responsabilidade e respeito em todos que sonham com aventuras e grandes jornadas. À família de Juliana, desejo conforto e força.